E aí, bom dia, bom dia. Bora. Tá friaca aqui em Curitiba, meu Deus, gente. Vocês não têm ideia do frio que tá pra cá. Vamos lá, vamos começar aí mais uma live. Vamos convidar os amigos aqui. Hoje, segunda-feira de feriado, duvido o povo tá acordado. Só os guerreiros mesmo pra vir pra live hoje. Mas de qualquer forma a gente vai compartilhar todo o conteúdo. E depois quem não pegou o conteúdo completo, corre lá no YouTube que vai ter lá. Vamos lá. Colocando aqui o pessoal. Vamos lá, mas enquanto o YouTube notifica aqui, convidar o povo. Isso aí, como é que foram de feriado? Como é que estão, né, de feriado? Acho que foi bom pra todo mundo, né, esse feriadinho prolongado, né? O pessoal já tá saindo da pandemia já por conta própria. A gente foi viajar também, viu? A maioria da galera tá abandonando as máscaras aí nos locais, não tá mais usando direito, né? Tá todo mundo já de qualquer jeito, né? Não devia, mas estão, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Vamos começar a compartilhar o conteúdo de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Primeira live nós falamos, né, sobre as 4 inteligências, quais são as 4 inteligências, né? E um breve resumo dessas inteligências. Na nossa segunda live, a gente falou sobre a inteligência intelectual, que é a mais conhecida e a mais desenvolvida no ser humano, né? O ser humano, ele, desde a escola ali, melhor dizendo, desde do berço, ele já começa aprendendo, né? Desenvolver essas habilidades que vão fortalecer o intelecto, né? E por segundo, né, pela segunda inteligência, é a inteligência emocional. E o que é, de fato, a inteligência emocional? Muitas pessoas não sabem lidar com essa inteligência, ou muitas pessoas sabem que ela existe, mas não valorizam essa inteligência. De fato, muitas pessoas não querem aprender sobre a inteligência emocional. Minha esposa acabou de entrar aí. Bom dia, amor. Muitas pessoas não querem aprender sobre inteligência emocional e o ruim de tudo isso é que essas pessoas, elas acabam passando boa parte da vida delas aí se mutilando, né? No sentido emocional, né? Não no sentido físico, né? Mas no sentido emocional, elas passam a vida inteira se mutilando, passam sofrendo, se machucando, tendo vários problemas na questão emocional por essa, de certa forma, vou falar essa palavra, mas burrice, né? De não querer desenvolver essa inteligência, né? Muitas pessoas não sabem como desenvolver e muitas pessoas sabem e não faz, né? O pior não é aquele que não sabe e não sabe como desenvolver. O problema é aquele que sabe e não quer desenvolver, né? Esse daí é a pessoa mais desesperadora da face da Terra. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa inteligência, né? O que é a inteligência emocional? É a inteligência que vai fazer a gestão da nossa emoção. Então, o que é a gestão? É saber interpretar e saber aplicar essas emoções, essas energias. Vou usar esse termo energia, né? A gente saber interpretar as energias e canalizar e aplicar essas energias da melhor forma possível. Então, um exemplo bom disso é tá no trânsito, você toma uma fechada de um carro, né? Eu sou um cara que tô no trânsito constantemente e eu sou meio esquentadinho no trânsito, né? Minha inteligência emocional no trânsito é muito baixa. Eu preciso desenvolver isso mais ainda.
Eu já melhorei bastante, né? Minha esposa tá aí para dizer, mas ainda preciso melhorar muito, 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 muito. Então, entender que você tomou a fechada, você não precisa revidar, né? Respira, solta o ar e segue a vida, né? Dá tempo para oxigenar o cérebro. Então, a inteligência emocional nada mais é que você saber interpretar e canalizar as energias. Mas por que a gente deve fazer isso, né? Por que a gente tem que desenvolver essa inteligência? Porque tudo à nossa volta interfere no nosso emocional. Às vezes você planejou ir viajar, você fez todo o teu checklist de viagem e no meio do caminho você fura o pneu do carro, né? Ou você esquece de abastecer e você não encontra um posto de gasolina e por algum motivo você para a tua viagem no meio do caminho. Se você permitir que esse evento, né, que não estava planejado, ruim, interfira na sua viagem, você vai passar a viagem inteira reclamando, a viagem inteira pé da vida, né? Bravo, porque aquilo que não estava programado aconteceu. Ou você pode simplesmente acionar o teu seguro e pedir um reboque ou uma gasolina lá para pôr no teu carro, ou você desce do carro, tira as malas, troca o pneu, né? Tem aquela perda de tempo, mas entra no teu carro e fala bora pro destino. Ou você vai espraguejar a tua viagem inteira, você vai reclamar, você vai se culpar e você não vai curtir a tua viagem. Então a inteligência emocional, ela vem exatamente para isso, para você aprender a lidar com as situações adversas, com aquilo que não está no nosso controle, né? O que está no nosso controle é muito bom, normalmente a gente já planeja isso, né? Então eu vou sair, vou fazer isso, isso e isso e está planejado. O que foge do nosso controle é aquilo que vai normalmente afetar a nossa emoção, o nosso emocional. E aquilo que afeta o nosso emocional tende normalmente a fazer a gente agir de forma grotesca. Essa é a palavra, de forma grotesca. Que se você pensasse antes de agir, respirasse fundo antes de agir, com certeza você faria uma coisa diferente daquilo que você faz. Então, para que a gente tem que desenvolver essa inteligência? Né? Nós precisamos desenvolver. Bom dia, Everton, tudo bem? Seja bem-vindo aí. A gente tem que desenvolver inteligência emocional para que a gente possa avançar em muitas áreas das nossas vidas, né? Hoje, nunca se viu uma geração tão fraca emocionalmente como as de hoje, né? O pessoal aí de 15 aos 20 e poucos anos, essas pessoas são as pessoas mais fracas emocionalmente que a gente tem na geração. Por quê? Porque essas pessoas são muito inteligentes, né? Elas têm um QI, né? Uma inteligência intelectual muito alta, porque elas são a geração da informação, né? A geração da tecnologia, da internet. Então elas recebem informação todos os dias e uma quantidade absurda de informação. Elas são bombardeadas a todo momento com conteúdo, mas ao mesmo tempo elas não sabem fazer gestão dessas emoções que surgem por causa desse conteúdo. Ou seja, a geração mimizenta é a geração da depressão, é a geração do suicídio, é a geração da resistência, é a geração das minorias opressoras, das militâncias. Essa é a geração que está surgindo agora, porque são gerações extremamente fracas emocionais. Elas não têm uma base emocional fortalecida e qualquer pessoa que tem um emocional um pouquinho mais elevado domina facilmente essas pessoas. Então elas precisam sempre ter um mártir, elas sempre precisam ter alguém que morra por elas, elas precisam ter alguém que milite a favor da causa delas, e elas são facilmente manipuladas porque elas têm a emoção extremamente baixa, as emoções elas são extremamente baixas. Então, para que a gente deve desenvolver a nossa habilidade, né, de gerir as emoções, a nossa inteligência emocional? A gente precisa fazer isso exatamente para isso, para a gente não ser dominado por qualquer pessoa, muito menos por nós mesmos.
né? O nosso cérebro, ele tende a ser extremamente racional e ele tende a se perder facilmente nas emoções, né? A gente pensa, o intelecto é no cérebro, as emoções é no coração, né? Então a nossa emoção, você vai falar assim, vai ver muita gente falando que é com o coração, a gente sente, né? As emoções a gente sente no coração, né? O cérebro, a gente gera emoção no coração e o cérebro gera um motivo para que ele compreenda aquela emoção, né? Então, um exemplo disso, você se apaixona por alguém, né? Você viu uma mulher, ou você viu um homem e você se apaixona por aquela pessoa. O teu coração, ele palpita, ele acelera, ele vai a milhão, e aí o teu cérebro vai procurar uma razão pelo qual aquele sentimento está existindo. Então o teu cérebro vai falar assim, não, você precisa se apaixonar porque você é solteiro e porque você precisa ter uma pessoa do teu lado. Então o cérebro vai trazer razão para aquela emoção. Outra coisa que a gente usa muito, né, é venda, né? A venda é muito emocional. Então você alcança o emocional dessa pessoa e a partir desse momento o cérebro traz uma razão para aquilo. Vamos pensar num tênis, né? Você nem caminha, nem faz corrida, nem nada. Mas você entra numa loja e você tá olhando o tênis e vem o vendedor e fala assim, cara, já imaginou você correndo tantos metros, participando de maratona e tal? Aí o cara começa a te vislumbrar, né? Ele começa a te pôr num patamar de conquistas que você nunca pensou antes e aquela emoção começa a aflorar e aí o teu cérebro já começa, não, realmente você precisa comprar esse tênis porque esse tênis vai facilitar demais, mas você nem corre. E aí, pelo teu emocional ser um emocional fraco, você é facilmente manipulado e aí o teu cérebro, que é burro nas emoções, ele alcança uma razão, um motivo, né, para que você decida comprar aquele bendito tênis e você compra o tênis. E aí, depois de uma semana, você descobre que você gastou R$ 300 num tênis lá, top de linha, que você nem vai usar. Então, por isso que a gente precisa desenvolver. Para que a gente precisa desenvolver? Para que a gente fortaleça as nossas emoções e a gente saiba gerir tudo isso. Então é muito legal você chegar numa loja, né? Vou usar o exemplo do tênis, né? Você chega numa loja, o cara fala tudo aquilo para você e aí porque você tem inteligência emocional, você fala assim, cara, eu agradeço, mas eu nem corro, né? Não, mas veja, se você começar a correr, tal. E você sabe que você não vai correr naquele momento. Você fala assim, olha, cara, hoje para mim esse tênis ele seria algo supérfluo, eu não tenho esse desejo, né? É muito bom, acredito em tudo isso que você está me falando, né? Consigo imaginar que se eu realmente me dedicasse ao esporte, eu conseguiria realmente alcançar tudo isso que você falou, mas eu não vou querer, eu agradeço. Então isso que vai gerar inteligência emocional, e isso é para todas as áreas. Isso é para todas as áreas. É nos momentos onde o teu chefe vai chegar e vai te bombardear, né? Ele vai te falar coisas que você não quer ouvir, e aí ao invés de você revidar ele com palavras grosseiras também, você vai respirar fundo e você vai falar assim, ele só tem isso para me dar, ele não tem nada melhor que isso, então eu não vou esperar nada melhor do meu chefe, porque infelizmente ele só tem isso para me dar. E aí você deixa ele, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria do caminhão de lixo. Bom dia, Paty. Vou pedir pro pessoal aqui, ó, que tá online, manda essa live aí para pelo menos umas 20 pessoas. Vamos compartilhar essa live aí. A teoria do caminhão de lixo, né? Tem muitas pessoas que elas se comportam como caminhão de lixo. E o que é o caminhão de lixo? As pessoas normalmente tendem a pôr o lixo para fora, né? As pessoas que são fracas emocionalmente, elas tendem a colocar o lixo para fora. Então todos os dias elas vão lá fora com o seu saco de lixo, ou seja, suas reclamações, murmurações, brigas, discussões, falar mal dos outros, aquela porcaria que tem no corpo das pessoas rancorosas, pessoas que são machucadas na alma, né? Elas vão e põem os seus lixos para fora. E tem pessoas que são caminhões de lixo, ou seja, elas vão passando, coletando todas essas porcarias e botando para dentro delas. Ah, mas vão reclamar do governo. Ah, o governo não sei o que. A pessoa, é isso aí mesmo, o governo é porcaria, que já cata o lixo, né? O povo tá dormindo. Feriadão, né? Live passada do feriado eu já nem fiz, já porque eu já imaginava, mas essa aqui vai rolar porque a gente não pode perder a linha de raciocínio. Então o que acontece, né, com a pessoa caminhão de lixo?
ela vai catando toda a porcariada e vai botando para dentro dela. Aí chega no final do dia, ela tá lotada de emoções ruins e ela vai dormir, ela tem uma noite mal, ela dorme mal, ela passa a vida inteira dela mal, ela passa o dia inteiro dela mal. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que só catou o lixo dos outros. Aí teu chefe grita, ó o trem aqui, ó. Aí o teu chefe grita e fala uma bobeira pra você, e o que você faz? Você pega o lixo do teu chefe, né? O lixo que ele soltou ali na hora, você cata aquele lixo, bota pra dentro do teu coração e você sai andando com aquela porcaria. Aí teu chefe que falou as bobeiras pra você nem lembra das bobeiras que falou, mas você guarda aquele rancor porque você não tem inteligência emocional e você guarda aquilo ali e leva isso pro resto da vida. Então, guardar o lixo dos outros é uma prova de falta de inteligência emocional. Então a gente precisa desenvolver, né, a inteligência emocional exatamente para isso, para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente saiba exatamente como fazer. E como a gente faz tudo isso, né? Eu vou dar alguns exemplos, né, de como você pode fazer essa gestão da emoção. A primeira coisa, você tem que entender e colocar no teu racional, porque lembra, o coração é o que sente e o cérebro é o que traz razão para o sentimento. Ele vai dar um motivo para que aquele sentimento faça sentido. Então a primeira coisa que você tem que fazer é disciplinar o teu cérebro. Então emocionalmente você vai ser abalado e isso vai acontecer com todo mundo todos os dias, né? E o teu cérebro ele tem que ser disciplinado a compreender essas emoções. Então você precisa discernir, né, essas emoções, se isso é bom ou ruim para você, né? Se isso vai ser legal ou não para você. Opa, peraí, isso que essa pessoa está falando, às vezes vou para um exemplo de uma crítica. A pessoa vem te dar uma crítica. O que essa pessoa está falando tem fundamento? Se tem fundamento, beleza, capta a crítica, processa aquilo que você precisa processar, melhora aquilo que você tem que melhorar e vida que segue. Se essa crítica não faz sentido nenhum para você, o que teu cérebro vai fazer? Beleza, tchau, acabou, entende? Você vai disciplinar o teu cérebro a canalizar essas informações que chegam. Então o teu emocional pode ser abalado por aquela crítica, né, da pessoa falar algo que você não estava disposto a ouvir, né? A crítica normalmente ela é assim, a pessoa fala algo que você não está disposto a ouvir e as tuas emoções geram na hora aquele desconforto e o teu cérebro já gera, quando você não disciplina ele para isso, o teu cérebro já na hora ele já bloqueia. E aí o teu cérebro bloqueou, o que você faz? Você simplesmente ignora o que a pessoa está falando, você já põe assim, nossa, essa pessoa não tem nada a ver, não sabe nada a ver o que está falando, e você já começa a entrar em negação. E você não dá nem brecha para a pessoa falar, e você não dá nem brecha para você aprender. Então, primeira coisa que você tem que fazer, disciplinar o teu cérebro. Ouve, e se faz sentido, você, beleza, né? Vou aplicar. Se não faz sentido, beleza, obrigado, mas eu não concordo com a tua opinião e ponto. Né? Às vezes você não precisa nem entrar nessa discussão com a pessoa. Você fala, aham, tá bom. E pronto, ignora e vida que segue. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber canalizar essa informação e como você vai discernir. Outra coisa, às vezes você recebe uma informação muito forte, algo que vai realmente abalar o teu emocional, e você precisa canalizar essa informação de uma outra forma. Então, pegar essa energia e converter ela e canalizar ela para outra direção. Às vezes você recebe uma informação, vamos supor, vou usar o exemplo do chefe de novo. O chefe chegou e falou um monte de bobeira para você. Ao invés de você pegar essa informação e querer quebrar o pau com o teu chefe ali na hora, ou sair todo magoado, chorando, né, pelos cantos, ou mimizento, você pega e faz assim, ó. Beleza, o que o meu chefe falou não faz sentido, eu não sou essa pessoa que ele está falando, então o que eu vou fazer? Eu vou agora canalizar essa energia. Já que ele jogou tudo isso em cima de mim, ele reclamou de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa energia e eu vou canalizar para outra área. O que eu vou fazer? Vou buscar um novo emprego numa área que eu goste, fazendo o que eu goste, mas eu não vou mais ficar aqui debaixo desse líder, né, desse chefe que não valoriza a minha pessoa. Eu não vou discutir com ele, eu não vou ficar brigando com o meu chefe. Eu simplesmente vou pegar essa energia dele e vou usar para impulsionar mais ainda o meu desejo de ir para outra empresa. Então, quando eu for para uma entrevista de emprego, eu vou dar o meu melhor mais ainda, porque eu sei que no emprego anterior que eu estou não está funcionando. Então,
essas emoções a gente tem que aprender a canalizar, a direcionar. Ao invés da gente rebater, né, a pessoa, a gente pega ela e leva ela para outro canto. Então por que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional, né? Porque ela é a base para a gente começar a desenvolver as outras inteligências, né? Se você não tiver um emocional forte, dificilmente você vai desenvolver a espiritualidade, que é a terceira inteligência. E dificilmente você vai desenvolver a financeira, que é a quarta inteligência. Por quê? Porque sem um emocional certo, você vai viver sempre uma montanha russa em todas as coisas que você vai fazer. Horas você vai estar super bem, horas você vai estar super fraco. E isso até mesmo dentro da profissão, dentro do empreendimento, dentro da empresa. Horas você vai dar um gás na tua empresa e horas você vai baixar. Não que não tenha os dias baixos, todo mundo tem seus dias baixos, nem todo mundo consegue estar sempre no topo, né? No topo da sua performance, né? Mas se você tiver inteligência emocional, você vai estar tanto lá no topo, quanto quando você cair, você já identificou que o teu emocional está sendo atingido e você, com o teu racional, você já volta a canalizar as energias para você voltar lá para cima. Você não fica naquele vale gigante e sobe de novo. Você não fica nessa montanha russa gigante. Você tem sim seus baixos, mas rapidamente você compreende e rapidamente você já canaliza as energias. Você fala, opa, não posso perder tempo com isso, vou acelerar isso daqui, vou botar para cima, não é assim, não é desse jeito que eu quero trabalhar, não é nesse ânimo que eu vou ficar, e você acelera, você bota de novo o carrinho para acelerar da montanha-russa, então você não perde energia, né? Você não fica perdendo energia, porque o que é o descontrole emocional? É perda de energia. Por que as pessoas entram em depressão? Porque elas entram em perda de energia, elas ficam tão baixas nas energias, né, no seu tônus vital, que ela vai lá para baixo. E aí ela não tem força mais para voltar. Normalmente a pessoa que está em depressão, dificilmente ela sai sozinha da depressão. Por isso que muitos psicólogos, muitas pessoas da área de psicologia recomendam a pessoa não se isolar, porque ela não tem energia o suficiente para voltar, né? Ela não adianta, se ela ficar sozinha, a tendência dela é ir para o suicídio, né? Quanto mais sozinha essa pessoa ficar, quanto mais para baixo ela ficar, mais ela tende ao suicídio. Então é muito importante essa gestão da emoção. Outra coisa também que a gestão da emoção é importante é a questão da ansiedade. Então existem dois problemas. O primeiro, que é a depressão, que é a prisão no passado, né? A depressão é a prisão no passado. A sua mente e emoção fica canalizada no passado. Ah, porque alguém falou, ah, porque alguém disse, ah, porque alguém fez alguma coisa, e você entra em depressão por causa disso, porque você ficou presa no passado. E a outra coisa que tem é a ansiedade. A ansiedade é a prisão no futuro, né? Então, se você vive pensando, o que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir dinheiro, como é que eu vou pagar aquela conta, normalmente é esse o tipo, como é que eu vou fazer o meu TCC, como é que eu vou finalizar a faculdade, como é que eu vou fazer a faculdade, que faculdade que eu vou fazer, né? Você vai ficar preso no futuro, né? E você deixa de viver o agora. Então você gera ansiedade pensando no futuro e você gera depressão pensando demais no passado, né? Existe, eu vou usar aqui um termo, né, de engenharia, existe uma lacuna, né, um limite para mais e um limite para menos, que você pode pensar assim no passado e que você pode pensar assim no futuro, né? Você pensa no futuro para planejar e você pensa no passado para monitorar os resultados. Então, o que eu fiz ontem que foi bom, que valeu a pena, que eu posso replicar? E isso é pensar no passado. E aí você olha para o futuro e já fala assim, agora aquilo que eu fiz no passado eu vou melhorar. Vou fazer isso, isso e isso porque eu quero chegar nisso, nisso e nisso. E você planeja o futuro. E aí você vive o agora. Porque não tem como viver o futuro e não tem como viver o passado. Você só vive o agora. Então o futuro ele serve só para você ter um norte e o passado é só para você saber se você está indo certo para a direção. Mas se você ficar preso no passado, você vai desenvolver a depressão, e se você ficar preso no futuro, você vai desenvolver a ansiedade. Existem pessoas durante a pandemia que estão sofrendo de crise de ansiedade, ou seja, essas pessoas desenvolveram fobias, essas pessoas desenvolveram
obesidade, as pessoas desenvolveram vários outros complexos. Por quê? Porque elas estavam focadas no futuro, não viam a hora de acabar a pandemia. As crianças em casa, o medo da morte por causa do Covid, o medo de pegar a doença, o medo de perder um parente. As pessoas ficaram tão ansiosas com tudo isso que elas desenvolveram outras coisas. E a questão também da depressão desenvolveu também por causa disso, né? Tem um dado que durante a pandemia acho que aumentou 85% os casos de depressão. Acho que foi esse o valor, não tenho certeza absoluta, mas foi assim, um valor absurdo da depressão, né, nas pessoas. E muitas pessoas que já tinham saído da depressão retornaram para a depressão. Por quê? Porque elas estão presas, e o medo, a ansiedade, tudo isso fortaleceu para que elas voltassem para aquele quadro depressivo, quadro de prisão no passado, por causa disso. Então a inteligência emocional é muito importante para isso, para que a gente possa realmente ir para frente. Então, como eu havia falado, ela é a base para a gente começar a construir. Não existe como a gente gerar uma inteligência espiritual, né, se a gente não tiver um emocional fortalecido. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo e ele perguntou assim para mim: Ramon, o fato de eu não conseguir ter uma constância na área espiritual é porque eu não tenho inteligência emocional? E eu respondi para ele: com certeza. E aí ele falou assim: então eu preciso desenvolver o meu emocional. Exatamente, porque quando a gente está com o emocional abalado, o que a gente faz? A gente ou desenvolve a ansiedade ou a gente desenvolve a depressão e começa essa montanha-russa dentro da espiritualidade. E financeiro também. Dinheiro é extremamente ligado ao emocional. A como você lida com dinheiro está extremamente ligado ao seu emocional. Então, se você sabe gerir as emoções com relação ao dinheiro, você não vai gastar além do que você precisa, né? Esse é o principal, e você vai saber o momento certo de você investir. Você não vai ser impulsivo, né? Tem muita gente que perde muito dinheiro porque entra em negócios terríveis, porque não teve emoção para aquilo. Ele ficou tão eufórico para ganhar, tão desesperado por ganhar, que o cérebro dele já achou uma razão para ele fazer isso, né? O Everton ali, muitos jovens com crise de ansiedade, exatamente. Também. Quer ver um exemplo de ansiedade nos negócios que ferra a pessoa? É a pessoa comprar um imóvel sem saber o que ela está comprando. Ela está tão desesperada, não, porque eu preciso comprar um imóvel, não sei o que e tal, que ela vê lá uma oportunidade e vai e compra. Daí ela descobre que aquele imóvel estava com várias parcelas de IPTU atrasada, estava com vários problemas no imóvel, de estrutura, às vezes o imóvel está até comprometido, e aí a pessoa vai lá e fala: putz, gastei uma grana aqui, não tem dinheiro para pagar a reforma, não tem dinheiro para pagar os impostos que estão atrasados e me lasquei. Por quê? Porque a pessoa foi lá e comprou desesperadamente, né? É uma oportunidade muito boa e ela perdeu. Outro exemplo nessa área, né? Esse tempo atrás eu estava ouvindo um amigo falando que um parente dele foi, comprou um terreno numa praia, e ele montou a casa dele, e depois ele descobriu que quem vendeu o terreno para ele não era dono do terreno, era uma venda fria, aquelas vendo assim, tipo, não tem escritura aqui ainda, mas eu te vendo por 5 mil e depois você faz a escritura. E a pessoa vai lá e compra o terreno e entra numa fria. E aí o que aconteceu? Pelo emocional dela fala: nossa, uma ótima oportunidade, não vou perder por nada isso daqui. A pessoa vai, gasta uma grana que ela não tem, e depois ela descobre que ela perdeu aquele dinheiro, que ela perdeu o imóvel dela, que ela vai ter que sair de lá porque o proprietário está requerendo a posse do terreno. Então, são esse tipo de coisa que o emocional nos prejudica, né? Dentro das entrevistas de emprego, eu estava fazendo um curso sobre inteligência emocional, e ele estava falando que a maioria das empresas contratam pessoas, né, pelo emocional delas, e promovem pessoas pelo emocional delas, né? Os pessoal do RH, os gerentes, primeira coisa que eles analisam na hora de contratar e na hora de promover a pessoa é se ela tem um emocional equilibrado, se ela é uma pessoa constante emocionalmente, porque isso daí faz muito sentido para ela desenvolver, né, a próxima habilidade que ela vai ser compelida a fazer, ou seja, ou às vezes um novo emprego, ou às vezes um novo cargo dentro da empresa. Então o emocional ele é fundamental para tudo isso,
né? Não basta só você ser uma pessoa inteligente no intelecto, você tem que ser uma pessoa extremamente inteligente nas emoções. Eu diria até que se você não é muito inteligente, né, no intelecto, desenvolva a primeira inteligência emocional. E aí, como é que a gente faz? Agora eu entro na questão de como é que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional. Primeira coisa que você pode fazer, desenvolver através da leitura, né? Existem vários livros de pessoas relacionadas à inteligência emocional que você pode ler. Sempre use o filtro, né? Eu sempre falo, existe o filtro Jesus para todas as coisas, né? E eu gosto de usar esse filtro para todas as coisas. Porque às vezes você vai ler algo que foge dos princípios, né, que a gente gosta, que é os princípios bíblicos, né, que é o princípio que a gente acredita, que a gente crê, que a gente prega. Então, às vezes o teu princípio, né, não bate com o princípio que o autor está escrevendo. Porém, você pode converter aquele ensinamento para trazer para a realidade dos teus princípios. Então, use aquela lente de Jesus, né, que é a lente do Evangelho, a lente dos princípios cristãos, para ler essas literaturas. Mas leia. Segunda coisa, ande com pessoas que têm um emocional bem estabilizado, né? Modele essas pessoas. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para desenvolver a habilidade da inteligência emocional é modelar pessoas que são emocionalmente bem estabilizadas, né? Existem muitas pessoas na internet, existem muitas pessoas ao nosso redor que são pessoas emocionalmente estabilizadas. Então modele essas pessoas, veja o que elas fazem, como é que elas se comportam, né, diante das situações difíceis, como que elas se comportam. Pergunte para essas pessoas, cara, numa situação dessa, como você reagiria? Né? Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma emoção já bem estabilizada, elas vão poder te ajudar a desenvolver essa habilidade de reagir. Né? Nada mais é que a inteligência emocional é a reação diante das adversidades. Né? Então, as pessoas vão poder te ajudar. E a terceira coisa que você pode desenvolver uma habilidade emocional muito grande é através da leitura do livro de Provérbios da Bíblia. Provérbios é um livro da sabedoria e a inteligência emocional está diretamente ligada com a sabedoria. Quanto mais você aprende, quanto mais você se torna sábio, melhor emocionalmente você desenvolve as coisas. Tem o conhecimento e tem a sabedoria. O conhecimento está ligado ao intelecto. É o quanto você domina diante do conteúdo geral, né? Das informações gerais. Né? Isso é o conhecimento. A sabedoria é como você usa o conhecimento a seu favor. Então, você precisa desenvolver a sabedoria. E a sabedoria é o que faz as emoções serem lapidadas para que você saiba realmente fazer as coisas da melhor forma possível. Então, são esses 3 passos que eu diria para vocês. Se relacione com pessoas emocionalmente bem estabilizadas, leia bons livros sobre inteligência emocional e leia o livro de Provérbios, que ali você vai tirar muita sabedoria. Então, você vai conseguir elevar o seu nível de emoção, você vai conseguir melhorar o teu nível de emoção e com certeza você vai avançar demais na questão da emoção. Você vai avançar demais na questão da emoção. Então, se você quer ser uma pessoa emocionalmente estabilizada, emocionalmente você plena, você precisa desenvolver essas 3 tarefas, né? Você precisa entender. Então, a gente encerra por aqui. Queria agradecer a vocês que estavam presentes aí, né? A live do feriado, pouca gente acordou, mas ela vai ficar salva no YouTube. Semana que vem a gente volta para nossa rotina normal, né? Provavelmente tem a aula do Davi, ainda a gente até ia jogar uma enquete, mas aí surgiu a notícia que talvez as aulas não voltem, então a gente está aguardando ver como é que vai funcionar. E assim que eu tiver mais informações, eu volto lá nos stories, a gente comenta, vê um novo horário para a live, né? Se realmente esse 77 não der mais. Mas o mais importante, desenvolvam a inteligência emocional de vocês, né? Para que vocês possam avançar para as próximas 2, que são as principais inteligências, que são aquelas que vão despontar na tua vida. A inteligência emocional, ela é, eu vou dizer, o combustível para promover isso daí, né? O combustível para promover todas as outras. Então, se você tiver todas as outras, você vai conseguir alavancar muito rápido, né? Então,
ficamos por aqui, vamos fazer uma oração agradecendo a semana, né? Pedindo para Deus abençoar a nossa semana. Semana bem intensa aí, né? Menos dias de trabalho, né? Só terça, quarta, quinta e sexta, então vai ter que ralar um dia a mais aí, vai ter que botar um dia a mais no meio dos 4 dias. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por cada um que está aqui, obrigado por aqueles que vão assistir depois no YouTube, Deus. Abençoa, Deus, todas as famílias, todas as casas, todas as pessoas, os empregos, os empreendimentos deles, que nós possamos desenvolver essa inteligência emocional, crescer no nosso emocional, para que nós possamos dominar e gerir as emoções e canalizar essas energias para a direção certa. Que nós possamos amadurecer emocionalmente, para que a gente não fique preso na depressão e nem preso na ansiedade. Nós possamos viver o hoje, viver o agora e da melhor forma possível. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui e que nós possamos ir para a nossa melhor semana e que o resultado dela seja um resultado extraordinário. Em nome de Jesus, amém. Beleza, gente? Obrigado, tamo juntos. Depois eu vou postar lá no YouTube, compartilha com teus amigos o link e tamo juntos. Valeu, até mais.